Olá, amigos. É um grande prazer recebê-los novamente para a nossa recapitulação semanal da lição da Escola Sabatina. O nosso projeto Pão Diário Lês tem sido uma bênção realmente nos encontrarmos toda semana para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Lembrando que nós estamos aí na lição de número 10, terminando a lição. Você já pode começar a se preparar aí para adquirir a nova lição, tá certo? Um projeto de 3 meses. Estamos aí na lição de número 10, faltando apenas 3 lições para a conclusão desse trimestre, que tem como título Provados pelo Fogo. Estão abordando durante todo o trimestre essa questão das provações, em que todos os seres humanos passam e que os filhos de Deus não são diferentes, porque estamos neste mundo, nós também passamos grandes dificuldades. A lição está nos orientando como suportarmos a esses crisões, ok? A lição de número 10 tem como título Mansidão no Crisol, e nós vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus neste momento. Feche teus olhos, curva a sua cabeça, oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque agora iremos estudar a lição da Escola Sabatina e queremos te pedir a iluminação do teu Espírito Santo para compreender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mansidão no crisol, lição de número 10. Como termos mansidão em momentos de crise, diante de grandes dificuldades, diante de crisóis terríveis. Podemos dizer assim, como manter a meiguice, a brandura, a tranquilidade, a longanimidade, a paciência nesses momentos de grande tortura, de grande prova, né? Esse é o desafio que a lição nos orientou durante toda essa semana. E o verso para memorizar, ele se encontra no livro de Mateus. Eu vou ler diretamente aqui na lição. Você pode estar lendo na Bíblia aí diretamente, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 5 e o versículo 5. Ali está falando a respeito das bem-aventuranças, e essa é uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Interessante que nesse capítulo 5, Jesus Cristo aqui está lançando as bases para o seu reino que nasceria no coração do ser humano, né? O reino temporal, que prepararia o ser humano para o reino eternal, quando Jesus traria por ocasião da sua vida, da sua vinda. A transformação precisaria ser necessária a fim de que as pessoas pudessem, a fim de que nós possamos termos condições de viver no novo reino, no reino eterno. E esta característica de mansos é importantíssimo se nós quisermos um dia participarmos da bem-aventurança eterna, né? Mansidão, assim como a paz, não é ausência de dificuldades, mas é um estado de espírito. No capítulo 14, o verso 27 do livro de João, o profeta diz, né? Jesus diz, nesse livro do profeta João: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como a dá o mundo, né? Paz que Jesus Cristo nos dá, não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é circunstâncias de tranquilidade, né? O mundo precisa de situações tranquilas, de que esteja tudo equacionado, para que os seres humanos possam estar tranquilos. Precisam que todos falem a mesma língua, precisa ser ausência de dificuldades. Mas a paz que Jesus Cristo dá não é ausência de dificuldade, mas é sim um estado de espírito. É a mesma situação da questão da mansidão. Nós temos mansidão diante de grandes crisões, porque essa mansidão está dentro do coração. Não é a ausência de dificuldades que vai nos fazer ficarmos mansos, mas é a paz de Jesus Cristo, né, que faz com que nós enfrentamos os crisóis com mansidão, né? A capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento, mais ou menos aí o significado da palavra manso, né? Às vezes a Bíblia também traduz a palavra manso como humilde, ou humildade, né? Humildade de caráter, né? Mansidão é uma das características mais poderosas de Jesus, louvado seja Deus, né? E também de seus seguidores. A mansidão de espírito pode ser uma arma poderosa nas mãos daqueles que estão em meio à dor e ao sofrimento, assim como foi de Jesus. A mansidão no crisol
foi a arma poderosa de Jesus, e até hoje nós estamos aqui discutindo a respeito dela, né? O crisol também é um ótimo lugar para se aprender a mansidão, né? Aprender de que a nossa fé é constituída, né? E como podemos, aliás, com a mansidão nós podemos ser testemunhas poderosas nas mãos de Deus. Na parte de domingo, a lição vem falando, a lição tem como subtítulo Pão quebrado e vinho derramado, né? Essa é uma expressão de um livro de um evangelista escocês chamado Oswald Chambers, né? De 1874 a 1917, né? Oswald Chambers era um evangelista da Igreja Batista que fez missões também no Egito, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, e se especializou em santidade, enfim, assuntos relacionados à santidade. Mas nos detendo aqui no subtítulo, não é pão quebrado e vinho derramado, né? Oswald Chambers disse que devemos nos tornar pão quebrado e vinho derramado para os outros, né? Interessante isso aqui, né? Pão quebrado e vinho derramado para o benefício de outros, né? O que será que Oswald Chambers quis dizer com essas palavras? E, enfim, o guia da lição não nos dá um norte num primeiro momento aqui, falando de lermos um capítulo e um versículo, mas quando nós lemos o subtítulo Pão quebrado e vinho derramado, é impossível nós não fazermos um link com o que aconteceu por ocasião da ceia do Senhor, né? Eu peço que você, por favor, abra a tua Bíblia no capítulo 11 do livro de 1 Corinto. 1 Corinto, capítulo 11, o versículo 23 ao versículo 25. Ok? Aqui está tratando da ceia do Senhor, né? E o versículo 23 ao versículo 25, a leitura diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O apóstolo Paulo aqui está falando da última ceia do Senhor, né? Como Jesus tratou dessas questões nos seus últimos momentos de vida, né? Quando esteve aqui nessa terra. Então, Jesus está reunido com os 12, ele pega um pão sem fermento, ele quebra esse pão sem fermento e dá para os seus discípulos, e diz: esse é meu corpo que é quebrado em favor de vós, esse é meu corpo que está sendo destruído para que vocês possam adquirir a salvação. E após terem ceado, comido do pão, Jesus Cristo então pega um cálice, coloca vinho nesse cálice e diz: olha, esse é o cálice da nova aliança em meu sangue, bebei e fazei isso em memória de mim. A nova aliança feita no meu sangue que será derramado em favor de vós, né? Então, pão quebrado e vinho derramado, nós podemos ver isso na pessoa de Jesus, que fez isso em benefício dos seus filhos, não daqueles que o aceitaram de coração, digamos assim, mas de todos aqueles que nasceram embaixo desse céu e que ainda não fizeram, que ainda não aceitaram a Jesus, né? E a lição aqui está falando da história também, está nos citando a história a respeito de Moisés, está nos dando aí a direção a respeito de Moisés e também de José, né? Moisés que foi chamado a suportar terríveis agruras e aflições na condução do povo de Deus à cidade santa, né? A Canaã terrestre, né? Moisés foi vítima de críticas, fofocas e muitos levantes. E a Bíblia diz que Moisés, ele praticamente foi quebrado, né? Moisés foi derramado ali em favor do povo ali, né? José foi vítima de traição, José foi preso, né? E a lição diz assim que em cada caso Deus permitiu as situações para que a vida de seu povo pudesse se tornar palco da manifestação da graça e cuidados divinos, não apenas para si mesmo, mas para o bem de outras pessoas, né?
Os crisóis não eram apenas benefício para Moisés e José, as pessoas aqui que estão sendo referenciadas, né? Ainda que elas não soubessem, mas para todas as pessoas ao entorno e todas as pessoas que viessem posteriormente, né? Mansidão é a capacidade concedida por Deus para suportar essas coisas com paciência e sem ressentimento, sem paciência e sem ressentimento. Essa aqui é a nossa parte de domingo, né? Não queria, mas eu acho importante lermos aqui a referência dita a Ezequiel, né? Só fazer um apanhado aqui, né? Você pode ler na tua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 24, do verso 15 ao verso 27, é um tanto quanto intrigante aquilo que Deus pede para o profeta. Eu vou estar resumindo aqui. Deus disse para o profeta: olha, eu vou tirar o brilho dos teus olhos, né? A delícia dos teus olhos, a razão do seu viver, e você não deve lamentar, não deve chorar, não deve ficar de luto, pelo contrário. Você deve colocar o turbante sobre a cabeça, colocar as suas vestes e seguir a sua jornada, né? Interessante isso aqui. Deus estaria tirando, a esposa de Ezequiel estaria morrendo, ela iria morrer, e Deus está falando que Ezequiel não deveria chorar, não deveria prantear, mas deveria se recompor, não fazer luto e seguir adiante. E isso é uma lição para o povo de Israel. Um belo dia, não digo um belo dia, na verdade, mas um triste dia, a cidade seria destruída, o templo sagrado de Deus seria destruído, devido aos pecados do povo. E era a mão de Deus, a trazer a recompensa pelos pecados dos filhos de Israel. E o povo de Deus deveria ser resiliente, o povo de Deus deveria não prantear, não deveriam chorar, deveriam lembrar-se de Ezequiel e entender que era a mão de Deus sobre aquela situação, infelizmente, de crisol que eles passavam, né? Ezequiel, sem dúvida alguma, serviu como pão quebrado e vinho derramado para o benefício dos filhos de Israel. Na parte de segunda-feira, diz respeito da intercessão, intercedendo pela graça, que é uma referência a Moisés, né? E eu quero deixar uma frase aí para que queime os seus neurônios aí, para que você pesquise aí. Não digo apenas pesquisar, mas mentalize, porque parece que é simples, parece que você já vai saber a resposta, mas não é bem assim. E a frase é a seguinte: o dia em que o ser humano não merecer a graça, ela deixa de ser graça. Ok? Para você pensar, meditar aí. O dia que o ser humano não merecer a graça de Deus, ela deixa de ser graça. Então, na segunda-feira, aqui falando a respeito de intercedendo pela graça, e falando a respeito do teste que Deus fez com Moisés, né? Moisés estava, se você ler o capítulo 32, capítulo 30, 31, etc., Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas da lei de Deus, né? E depois de passar muito tempo sobre o monte, o povo de Israel, que estava ali embaixo, já entendendo que Moisés possivelmente não voltaria, porque o monte tremia, relâmpagos estavam por cima do monte, nuvens escuras estavam por cima do monte. O povo, entendendo que Moisés não voltaria, pediram para Arão, seu irmão: olha, por favor, faça-nos deuses para que nos leve de volta ao Egito, né? Faça-nos deuses para que vá diante de nós. E Arão, então, atendeu a sugestão, ao pedido dos filhos de Israel. Atendeu ao pedido dos filhos de Israel, pediu para que eles tirassem os brincos, as pulseiras, etc. Eles tiraram, ele fundiu esses materiais, ele fundiu esses metais, então fez um bezerro de ouro, e o povo simplesmente estava fazendo um carnaval, indo à loucura, no arraial dos filhos de Israel. E Deus do monte diz para Moisés: desce correndo, porque o povo enlouqueceu. Esse povo enlouqueceu. Estão fazendo um verdadeiro carnaval. E antes que Moisés descesse, Deus falou para Moisés: vem cá, chega mais perto. Moisés chegou mais perto de Deus. Deus falou: olha, vamos fazer um pacto aqui entre eu e você. Eu destruo todo esse povo, porque é um povo de coração duro. E com você eu estabeleço a minha aliança. E através de você e da tua descendência, então, eu abençoarei essa terra.
E esse foi um teste para Moisés. Esse foi um teste interessantíssimo para Moisés, né? Moisés ali estava assim, servindo de um tipo, né? De um tipo de Deus, e nós vamos argumentar a respeito disso. Abra tua Bíblia no capítulo 32 do livro do Êxodo. O livro de Êxodo, o capítulo 32, o versículo 9 e o versículo 10, assim diz a Bíblia. Disse mais o Senhor a Moisés: toma isto, versículo 9, relendo aqui o versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de coração duro. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei então uma grande nação. O versículo 11 diz: porém Moisés suplicou ao Senhor: Senhor Deus, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito, com grande fortaleza e com a mão poderosa? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te, Senhor, do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eterna. Esse é o teste, então, de Deus para a pessoa de Moisés, né? Mas aí, ó Senhor, lembra-te dos teus servos, de Abraão, de Isaque, de Jacó, que o Senhor prometeu que daria a descendência dele a essas terras. Por favor, torna-te, Senhor, da tua ira. Em outras palavras, Moisés estava falando para Deus que esse povo entraria na terra não pela fidelidade deles, não, mas pela fidelidade de Deus. Olha, Senhor, lembra da tua fidelidade quando chamou Abraão, chamou Isaque, chamou Jacó. Olha, Senhor Deus, é pela tua fidelidade que eles entrarão na terra e não pela fidelidade deles próprios. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: não é porque nós somos bonzinhos, não, que nós seremos salvos por Deus, por Jesus, não. Não é por sermos bons que nós vamos herdar a vida eterna, não. Nós seremos participantes da vida eterna única e exclusivamente pelo poder de Deus, pela misericórdia de Jesus, pela fidelidade de Jesus. É pela fidelidade de Jesus que nós seremos salvos, né? Mas a Bíblia diz, então, a lição diz aqui na parte de terça-feira que Moisés, pela graça, intercedeu, né? E nós vemos algumas coisas aqui interessantes a serem consideradas, né? Primeira questão aqui, como nós comentamos, é que foi um teste que Deus fez para Moisés, e Moisés passou nesse teste, como Jesus, Moisés, um tipo de Jesus, como Jesus, ele implorou a Deus misericórdia aos pecadores. E Deus também pode permitir que enfrentemos oposição para que as pessoas e o universo observem quanta compaixão nós temos das pessoas rebeldes. Interessante isso aqui, né? Mesmo a compaixão que Deus esperava que Moisés tivesse com o povo, e por isso permitiu que ele estivesse naquele crisol, às vezes Deus permite que nós passemos esse crisol para que nós demonstramos diante dele, diante de todo o universo, a misericórdia que nós temos para um povo de coração duro, para um povo pecador, né? E uma segunda lição que nós vemos aqui, nessa parte de segunda-feira, considerando esse capítulo 32, do verso 1 ao verso 14, essa passagem mostra que a oposição e desobediência são oportunidades para a revelação ou para revelar a graça, né? A graça é necessária quando as pessoas menos a merecem. É por isso aquela citação logo de início, né? A graça é necessária quando as pessoas menos a merecem. O favor, né?
A compaixão é necessária quando as pessoas menos merecem. Porque se as pessoas merecem o favor, se as pessoas merecem compaixão, qual que é o benefício, digamos assim? Né? Qual seria o benefício? Elas simplesmente merecem. Mas quando elas menos merecem, temos menos vontade de oferecê-la. Né? Com mansidão e abnegação, em meio ao crisol, Moisés buscou a graça em nome daqueles que certamente não a mereciam. Na parte de terça-feira tem o título aqui, Amar quem nos fere. Interessante isso aqui, né? E eu coloquei um ponto de interrogação no final aqui do subtítulo, né? De maneira que ficaria assim, amar quem nos fere? Intrigante, como assim? Amar aquelas pessoas que estão nos trazendo prejuízo? E na parte de terça-feira, vamos fazer uma rápida leitura aqui na introdução. Ela diz assim, amar nossos inimigos não significa amar as coisas erradas que eles fazem. Né? Amar nossos inimigos não é a mesma coisa que amar as coisas erradas que eles fazem. Né? Nós amamos as pessoas, mas odiamos as coisas erradas que ela faz. É semelhante que Deus faz conosco, Deus nos ama. Amigo, em nome de Jesus, quero te dizer que Deus te ama muito e Ele quer o melhor para a tua vida, tem um céu para te dar, mas Ele não compactua. Deus se entristece e não gosta nem um pouco do estilo de vida que você vive, que não é de acordo com a palavra dele, que é até contrário à palavra dele. Deus te ama, mas detesta os seus pecados. Deus nos ama, mas detesta os nossos pecados. Né? E quando você olha para os seus inimigos, o que normalmente é a pergunta 5, né? Quando você olha para os seus inimigos, o que normalmente você vê nessas pessoas, né? O que realmente nós vemos nessas pessoas é a lama, é a sujeira, é a coisa horrível que elas fazem, né? Nós não conseguimos distinguir, né, o ser humano das coisas ruins que eles fazem. É como se as coisas ruins e os seres humanos fossem a mesma coisa, mas Deus ele faz essa distinção e ele espera que nós também, pelo poder do Espírito Santo, façamos essa distinção, né? Nós não costumamos pensar que, embora a pessoa faça suas próprias escolhas, existe por trás dela um poder que a impede a fazer isso aí. Né? Interessante isso aqui, né? Nós vemos a pessoa fazendo as coisas erradas e nós não pensamos que por trás dessas pessoas existe um poder diabólico levando-las a fazer as coisas que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias à sua própria natureza, que trarão prejuízos a si própria, a outras pessoas, às suas famílias, etc. Né? Certa vez, Jesus Cristo, falando aos seus discípulos com relação ao seu sacrifício, Pedro, ouvindo a sugestão de Satanás, disse para Jesus, de maneira nenhuma o Senhor morrerá. Né? E Cristo, não olhando para Pedro, mas olhando para o Satanás que estava inspirando esses pensamentos em Pedro, disse, afastai de mim, Satanás. Retira-te de mim, Satanás. Né? Jesus Cristo conseguia ver as ações do inimigo por trás de cada manifestação do ser humano e nos convida a fazermos a mesma coisa, né? Pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Mas contra os principados e potestades. Né? A pergunta 6 aqui, ela está nos direcionando para o capítulo 5 de Mateus, o verso 43 ao verso 48, mais uma vez, falando ali que se trata ali do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo está estabelecendo as bases do seu reino temporal, né? Jesus nos chamou a amar nossos inimigos e orar por eles. E que exemplo da natureza ele nos deu para nos inspirar a entender por que devemos fazer isso. Interessante isso aqui, né? Eu não vou fazer toda a leitura, você pode ler com tranquilidade quando você tiver um tempo, capítulo 5 de Mateus, verso 43 ao verso 48, eu vou apenas fazer algumas citações aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ok? No versículo 44, por exemplo, Cristo está falando assim, amai os vossos inimigos e orai por eles, né? Interessante aqui, amai os vossos inimigos e orai por eles. E Cristo não apenas disse, mas Cristo viveu. No livro de Lucas, o capítulo 23, o versículo 34, diz de Jesus na cruz, né? Jesus ali prestes a morrer para ser sacrifício por nós, né? E as pessoas falando tantas coisas, e insultando, e xingando, e menosprezando a Jesus, dizendo que deveria morrer mesmo. Né?
E Jesus Cristo, olhando para os céus, diz: Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem e não lhes impute esse mal. Que coisa tremenda, né? Jesus Cristo ali no cume da dor, né? No cume da agonia, ali no limite das forças, né? Olha para os seres humanos e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. No mesmo livro de Lucas, o capítulo 23, o verso 28 e 29, fala que durante o trajeto para ser crucificado, algumas mulheres choravam muito, e Cristo, olhando para elas, dizia: olha, as filhas, não chorem por mim, mas chorem por seus filhos, né? Porque dias terríveis virão em que vocês vão pensar quão bom seria que eu nunca tivesse tido filhos para não ver o que eu vou ver. E realmente foi coisa delicada, nós não vamos entrar nesse assunto ali, mas você pode dizer: mas tu está falando das pessoas que serviam, das mulheres que serviam a Jesus? Sim, mas por trás dessas mulheres que serviam a Jesus e que choravam por sua agonia e dor, existiam mulheres que também diziam: crucifica, crucifica, ou crucifica. Em outras palavras, que isso estava olhando para os seus inimigos também, e estava dizendo: olha, se vocês soubessem o que vão acontecer com você, com tristeza no coração, eu gostaria de que vocês pudessem meditar essas questões aqui, né? Cristo estava triste pela sorte dos seus inimigos um pouquinho mais à frente, né? O versículo 42, versículo 45 diz: nosso Pai faz descer a chuva sobre justos e injustos, né? Justos e injustos. Capítulo 46, versículo 46 e o versículo 47. Jesus está nos orientando que, se nós considerarmos, né, ou tratarmos com amabilidade, com cortesia, apenas as pessoas que merecem, as pessoas próximas a nós, ou que não faz nenhum benefício, nenhum malefício a nós, qual o benefício que nós temos? Porque todas as pessoas fazem a mesma coisa. E Deus nos chama para ser pessoas diferentes. No versículo 48, ele diz: sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Em outras palavras, que isso está dizendo: estejam acima desse comportamento humano mesquinho, esteja acima desse comportamento humano mesquinho. Não quer dizer que nós devemos ter sentimentos calorosos e felizes com pessoas que nos causam problemas, não, de forma nenhuma. As pessoas causam problemas, se viram contra ti, são teus inimigos. Quer dizer que você deve ter sempre um olhar de carinho, de meiguice para essas pessoas? Não. Basicamente, o amor pelos inimigos, mas as ações específicas em relação a eles que revelam cuidado e consideração, né? Ou seja, como é que nós demonstramos amor? Com ações específicas, né? E nos momentos que eles precisam, nós podemos, então, estender a mão, assim como Deus faz aos seus inimigos, né? Nós podemos, então, em momentos específicos, fazermos isso, né? E no capítulo 12 do livro de Romanos, no versículo 20, a profecia diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E assim Deus amontoará a brasa sobre a sua cabeça, e assim Deus te abençoará. Assim você vai estar acima desse comportamento humano mesquinho. Na página de quarta-feira, eu venho falando a respeito de boca fechada. Boca fechada, interessante isso aqui, mais uma vez intrigante, né? E os exemplos mais poderosos de mansidão nós vemos na vida de Jesus, né? Os crisóis que Jesus passou é um exemplo perfeito, é o maior exemplo de mansidão em meio às provações. Quando ele disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, Mateus capítulo 11, o verso 29, quis dizer isso de maneira que profundamente, que provavelmente nós nunca entenderíamos. É difícil realmente para a nossa natureza humana entendermos isso, sermos mansos e humildes como Jesus, né? No capítulo 57 de Isaías, o versículo 7, eu vou fazer uma rápida leitura aí, te convido também a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 53, aliás, né? 57, é o capítulo 53, o versículo 7, assim diz a profecia messiânica de Isaías, falando a respeito de Jesus, e diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca.
diante dos maiores crisóis, Jesus Cristo deu a maior demonstração de fé em Deus, né? Ele não se rebaixou ao nível das pessoas que os espizinhavam, das pessoas que o faziam sofrer. Jesus Cristo não abriu a sua boca. No capítulo 2, no livro de 1 Pedro, do verso 18 ao verso 25, está nos dando a referência aqui de Pedro orientando a igreja, né, a suportar as provações infligidas de maneira direta, da mesma forma como Jesus suportou, né, da mesma forma, com a mesma mansidão que Jesus suportou, né. Eu não vou fazer a leitura também, mas convido, você pode ler quando você tiver um tempo, capítulo 2 do livro de 1 Pedro, o versículo do 18 ao versículo 25, e a pergunta 7 diz: que princípios de mansidão e humildade no crisol podemos aprender com um exemplo de Cristo, conforme expresso pelo apóstolo Pedro? E no versículo 18, ele diz assim para os servos, né? Servos, sujeitai-vos a seus senhores, não apenas aos senhores bons, mas infelizmente aos senhores maus. Sejam obedientes, né? Sejam obedientes também aos senhores que infelizmente te causam crisóis, dificuldades, dores e tristezas, né? No versículo 19 diz assim: por motivo de sua consciência para com Deus, né? Por sua consciência para com Deus, obedeça aos seus senhores, aos seus patrões, ali da maneira mais perfeita possível. No versículo 21 diz assim: porque Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, né? Cristo foi obediente até o último momento ali, aceitou a imposição das autoridades, ainda que não tivesse feito mal algum, mas sofreu por nós, né? Versículo 22 diz: ele não cometeu pecado algum. Versículo 23 diz: quando insultado, não revidava, sofria e não fazia ameaças, mas entregava nas mãos de Deus. Jesus Cristo não abriu a tua boca, Jesus Cristo não revidou diante das ameaças, das terríveis punições, terrível crisol, não abriu a sua boca, mas entregou tudo nas mãos de Deus. Em Romanos, o capítulo 12, nós acabamos de fazer referência do capítulo 12, verso 20, mas eu convido você a abrir Romanos, capítulo 12, para nós lermos também o versículo 19. E assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Versículo 19 diz assim: não vos vingueis, Romanos 12, o verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É interessante aqui, né? Deus está falando: seja obediente aos seus superiores, né? É bem verdade que nós devemos fazer isso no Senhor, mas sejam obedientes no Senhor, sejam obedientes aos seus superiores, assim como Jesus Cristo foi obediente, né? Suportando as agruras, não abriu a sua boca, porque deixou tudo nas mãos de Deus. Cristo entendia que Deus sabia todas as coisas e que no momento oportuno retribuiria. Quando Cristo foi questionado por Caifás e por Pilatos, Jesus poderia ter dito muitas coisas para corrigir a situação e se justificar, mas não o fez. Não o fez. Seu silêncio foi um testemunho de sua mansidão. Jesus Cristo sabia o que ele era, ele sabia o pai que tinha, sabia que não tinha feito agravo nenhum, então ele não se sujeitou às provocações, ele não respondeu às provocações à altura, ele não abriu a sua boca e deixou tudo nas mãos de Deus. Amigo, eu não sei quais agruras você está passando de repente aí no seu trabalho, na sua coletividade, eu não sei que tipo de crisol você está passando, que tipo de afronta você está tendo dos seus inimigos, mas a lição está te convidando a deixar tudo nas mãos de Deus, com certeza irá fazer o que é melhor para ti e para mim. Na parte de quinta-feira diz: nossa rocha e refúgio. Esse é o nosso grande Deus, né? Faz uma leitura rápida aqui. Em geral, as pessoas mais orgulhosas, arrogantes e agressivas são aquelas que sofrem de baixa autoestima. Sua arrogância, orgulho, total falta de mansidão, humildade existem como um disfarce, talvez até inconsciente,
para algo que lhes falta por dentro. O que precisam é o mesmo de que todos nós precisamos, ou seja, senso de segurança, de dignidade, de aceitação, especialmente em tempos de angústia e sofrimento. Podemos encontrar tudo isso somente por meio do Senhor. Em resumo, mansidão e humildade, longe de ser atributos de fraqueza, costumam ser a manifestação mais poderosa de uma alma firmemente alicerçada em Deus, alicerçada na rocha, né? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem meu Senhor é. Eu estou alicerçado nessa rocha que é Jesus. E Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, né? Nossa rocha e refúgio. No Salmo 62, verso 1 ao verso 8, nós vamos fazer toda a leitura, mas praticamente todo aqui. Qual parece ser o plano de fundo desses versos? Né? Que princípios espirituais podemos aprender como o que Davi disse? Como podemos aplicar esses princípios em nossa vida? Eu convido a você a abrir a Bíblia no livro dos Salmos, o capítulo 62, livro dos Salmos, capítulo 62, nós vamos ver o verso 1, verso 2, depois o verso 5 ao verso 8, assim diz a Bíblia. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio. Não serei abalado pelos crisóis da vida, pelas dificuldades da vida, pelo levante dos meus inimigos contra mim. O versículo 5 diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem minha esperança. Só Ele é minha rocha e a rocha da minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Releia o versículo 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus e minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, porque ele tem cuidado de vós. Então, a certeza de que nós estamos alicerçados na rocha, que é o nosso grande Deus, na certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós e que sabe todas as coisas, a profecia a lição está nos orientando a deixar todas essas questões de levantes de inimigo, né? de levante de inimigo contra nós nas mãos de Deus, porque Deus, no tempo certo, há de fazer a justiça necessária. Essa foi a lição de número 10, mansidão no crisol. Que Deus tenha te abençoado, assim como me abençoou. Continue falando em nosso coração de maneira simplesmente poderosa. Nós possamos ter a mansidão necessária nos crisóis dessa vida, na certeza de que, como diz a parte de quinta-feira, de que Ele é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é a rocha da nossa salvação, e que tudo está nas mãos dEle e depende dEle. E Deus vai fazer justiça no momento que Ele achar que deve fazer justiça. Curva a tua fronte, feche teus olhos, agradeçamos a Deus pela leitura, pela recapitulação da lição dessa semana. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela recapitulação da lição dessa semana. Nós entendemos a importância de termos a mansidão no crisol. Não é fácil, não é da nossa natureza, mas nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor transforme a nossa natureza pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo realmente faça a transformação necessária em nós, a fim de que nós possamos representá-lo verdadeiramente, da maneira correta, nesta terra, até que tu volte. Nos prepare para este dia, o dia da tua volta. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, obrigado pela parceria, e se Deus quiser, até uma outra recapitulação da lição da Escola Sabatina.
Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância. Distância que te possa afastar, Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi e não importa a distância, Ele vai te alcançar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar e se sente tua presença, o que hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar, segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância. E não importa a distância, Ele vai te alcançar. Jesus vai te alcançar. Ele vai te alcançar.